Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Motivo de grande alegria nessa tarde, estarmos mais uma tarde aqui, na tarde da bênção, né? Fazer este culto, aleluia, na presença do Senhor. Nós rendemos a Ele as nossas vidas, né? Rendemos a Ele a nossa, aleluia, gratidão por mais uma tarde, aonde o Senhor tem me concedido, a mim, ao meu esposo, estarmos aqui, junto com você, meu querido irmão, irmã, amigos, que já está entrando conosco, né, nessa live da tarde. Glória a Deus, né? Eu louvo ao Senhor, porque Ele tem me dado essa oportunidade, mais um dia, de poder estar aqui, falar do amor, falar da Tua palavra, né? Dar testemunho, orar, aleluia, é muito bom. Então aqui nós estamos nessa tarde, aleluia, eu e meu esposo, fazemos parte da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, na rua Joaquim Nabuco, 1167, a nossa sede, aqui em Presidente Prudente. Nós temos mais 4 congregações, aonde nós temos louvado e engrandecido o nosso Deus, né? E creio que você também tem louvado o Senhor aonde você estiver, aonde você participa. Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra, e Ele é um Deus, aleluia, que merece toda adoração, toda a nossa gratidão. Por isso, nessa tarde, eu louvo a Deus e quero estar lendo aqui no versículo 146, só 2 versículos nessa tarde, porque depois eu vou ler mais algumas coisas lá em Gênesis, mas agora eu quero ler aqui. Salmo 143 diz assim: aleluia! Que gostoso, né? Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, aleluia, né? Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Queridos, enquanto nós vivermos nessa terra, aleluia, nós temos que louvar o Senhor, exaltar esse Deus Todo-Poderoso, amém? Glorificado seja o Senhor. Nessa tarde estou feliz, tenho motivo de agradecer a Deus, aleluia, primeiramente pela minha vida, a vida do meu esposo, porque nós estamos aqui, né? Mais uma tarde de oportunidade que o Senhor nos dá. Então eu louvo o Senhor, porque você também já está entrando conosco. Louvado seja o Senhor, né? Minha sobrinha Jaqueline, Reginaldo já está conosco. Aleluia, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? A minha irmã Lucy também está assistindo com a minha sobrinha. Que Deus possa abençoar, né? A vida da minha sobrinha, minha irmã, toda ali a sua casa, em nome de Jesus. Então nessa tarde, queridos, eu quero já estar pedindo oração pela minha vida, a vida do meu esposo, né? Por nós aqui, nossa casa, nossa, né, família, que Deus coloque as mãos sobre toda a minha parentela. Nessa tarde eu quero exaltar o Senhor, glorificar a Deus também pela vida da minha irmã Márcia, né, lá de Campo Grande. Hoje ela está fazendo mais um ano de vida, né? Que Deus possa abençoar, fortalecer a vida da minha irmã, dando graça, dando perseverança na presença do Senhor, e que o Espírito Santo possa continuar agraciando a vida dela, aleluia, em todo o tempo, né? Em nome de Jesus. Então eu louvo a Deus pela vida também da minha irmã Márcia, lá de Campo Grande, que hoje está fazendo mais um ano de aniversário, né? Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Nossa irmã Elizabeth também já está conosco, aleluia. Nossa irmã Denise, glória a Deus pela vida de vocês, querida. Deus abençoe a cada uma. E aqui eu tenho já pedido de oração pela dona Naide, né? E pela Elizabeth também, né? Que tem cuidado da dona Naide, não é fácil, né? Pessoa de idade, só Deus para ter misericórdia e nos dá graça. Maria Nazaré, Deus te abençoe também, querida, em nome de Jesus. Oração também pela Terezinha, pela irmã Tânia, pela irmã Odila, né, pela Marisa, por Jamil Ortega, por Dona Badia e Verônica, pela Antônia, a mãe da nossa irmã Cidinha, pela irmã Josefina, pelo irmão Bento e toda a família, pela irmã Regina, irmão Augusto, toda a família, irmã Francisca, né? Todos ali da casa da nossa irmã Regina, pela Jéssica, uma jovem que está com um momento de depressão, nós vamos continuar orando, pela Bruna, né? Pós-Covid, que Deus continue fortalecendo essa jovem também que teve Covid. Enfim, irmãos, para todas as nossas famílias, né? Pela família da Natália, a irmã Márcia, né? Natália, irmã Lucília, que Deus abençoe também a cada uma.
uma nessa tarde. Querido, se você tiver algum pedido de oração, menciona na live, o pastor Luiz vai estar anotando enquanto eu vou estar aqui ministrando a palavra, e que Deus possa realmente abençoar. A Beth está dizendo que a dona Naide, né, vai fazer a cirurgia dia 7. Ela está com um câncer de pele no rosto, né, aqui na altura do rosto, a dona Naide, né, e vai precisar fazer uma intervenção cirúrgica dia 7. Vamos estar orando, né, tá aqui já o pedido de oração. E também por libertação, por Ricardo, 2 Ricardos são, né, 2 Ricardo pelo Sérgio, Fabiano, Claudenir, pelo Projeto Vida, Projeto Esperança, Projeto Esquadrão da Vida, por cada um desses irmãos, né, também, e por cada família, cada irmão que sempre vai estar entrando nessa live, um outro horário talvez, porque neste horário não deu tempo, mas que Deus venha abençoar a tua casa, a tua família, meus queridos, né, e nesse momento nós vamos estar orando por esses pedidos de oração. E se você tiver mais algum, queridos, pode estar mencionando, né? Pastor Luiz vai estar anotando depois, quando ele estiver ministrando, eu estarei anotando. E nós vamos orar no final também por mais alguns pedidos de oração nessa tarde. Então vamos curvar nossa cabeça, fechar nossos olhos. Aleluia, nós estamos na presença do Senhor. E vamos orar, interceder. Aleluia, para que Deus venha de encontro, aleluia, cada vida que nós mencionamos nomes, outros que não foram mencionados. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma tarde, Senhor, e temos, ó Deus, motivo de agradecer a Ti pela Tua misericórdia, por estarmos conosco aqui nessa tarde. Que Teu Espírito Santo vai de encontro a cada uma, Pai, destas vidas que nós temos mencionado os nomes, ó Pai, de, ó Deus, oração. Por toda a minha família, o Senhor conhece toda a necessidade, age em favor de cada um. Deus, a dona Naide precisa também que o Senhor vá de encontro a ela nesse momento, Pai, sobre essa cirurgia que ela tem por fazer. Toma nas tuas mãos, ajuda, Pai. A irmã Terezinha, a Tânia, Senhor, a Odila, a Marisa, Senhor, o Jamil, Senhor, Ortega, que vai passar por um procedimento também cirúrgico. Toma nas tuas mãos o teu servo, ajuda, Pai. A dona Badia, a Verônica, Senhor, tu sabes todas as coisas, entra com tuas mãos de providência sobre a vida delas, repreendendo todo o mal, Senhor. A dona Antônia, mãe da Cidinha, a Josefina, nossa irmã, Senhor, toma nas tuas mãos, irmão Bento, toda a família, irmã Regina, irmão Augusto, toda a sua família, irmã Francisca, Deus, toda essa família, toma nas tuas mãos, Pai, age com a tua graça, com a tua misericórdia. A Jéssica, Senhor, essa jovem com depressão, Deus, queima, Senhor, quebra, Deus, todo jugo, todo fardo sobre essa moça, Senhor, e tenha misericórdia, Deus, em nome de Jesus, que todo mal seja expelido, Pai, dessas vidas, Pai, em nome de Jesus, toda enfermidade seja repreendida, em nome de Jesus, na vida da Bruna, restabelece a sua saúde, Pai, ó Deus, a irmã Márcia, a Natália, toda a família, e pela minha irmã Márcia, que está fazendo mais um ano de aniversário, Senhor, toma nas tuas mãos, ajuda cada um, Senhor, segundo a necessidade nessa tarde, ó Deus, nessa noite, nesta madrugada, eu não sei o horário que o meu irmão, amigo, Senhor ouvinte, vai ouvir esta live. Eu sei que o Senhor é o mesmo Deus que está aqui nessa tarde e vai estar em todo o tempo, Senhor, a esta que vai entrar nesta live. Toma nas tuas mãos, toca, Senhor, segundo a tua necessidade, para que o teu nome seja glorificado. Haja, Senhor, através do teu Espírito Santo, com libertação, com cura, com restauração, Pai, com força, ó Pai, que a tua graça seja sobre cada um dos lares, Senhor, que já está nessa tarde diante da tua presença. Abençoa, Senhor, e sê com cada um, Pai, e continua a falar conosco de uma maneira grande e poderosa através ainda da tua palavra. Assim eu oro, Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, né? A irmã Nazaré está pedindo oração. Meu esposo vai estar anotando, né? Pelo tio, que está em espera também de uma cirurgia na cabeça. Tá com uma veia entupida, né? Que Deus possa já ir agindo, né, amada? Vamos crendo. Depois eu vou estar orando, então, no final também por esse pedido
de oração, né? E a Beth, a gente pediu também, né, pela Diva ali Ribeiro. Então depois nós vamos estar orando também por elas, né, por eles, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero ainda, queridos, né, eu já li esse salmo aqui, aleluia, né, Salmo 146, aleluia, louva a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. É assim, queridos, é todo dia, é uma batalha, é uma luta, é uma guerra, mas temos que louvar o Senhor, engrandecer a Ele, bendizer o nome de Jesus, porque esse nome é sobre todo nome, aleluia, né? E nessa tarde eu estou feliz, porque o Senhor grandes coisas tem feito ao nosso favor, e é motivo de nós glorificarmos o Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, amém? Então, queridos, eu quero ler uma passagem que eu estava lendo a Bíblia ontem, me lembrei desta passagem, eu estou já lá, passando de Daniel, mas eu lembrei aqui em Gênesis, no versículo 22 de Gênesis, uma passagem muito linda, né, que fala muito ao nosso coração, e que nós possamos ouvir a palavra e entender o que Deus quer falar conosco, né, através da sua palavra. Tem esta palavra que eu tenho nesse momento, e também o pastor Luiz também, eu creio que já tem uma palavra ali no coração, aleluia, dele, né? Em nome de Jesus. Queridos, aqui em Gênesis capítulo 22, diz assim, eu vou ler apenas o capítulo 1 e falar alguma coisa sobre este capítulo nessa tarde para nós, aleluia, uma meditação da parte de Deus. Diz assim, Gênesis 22, capítulo 22, versículo 1. Diz assim, Deus prova Abraão. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, e ele lhe respondeu, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Aqui eu vejo, irmãos, uma palavra muito linda, uma palavra que nos instrui, nos ensina a realmente estarmos somente na dependência desse Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Aqui fala algo nessa tarde. Deus fala com Abraão. E aqui nessa passagem ele pede a Abraão o seu único filho, o filho da promessa, Isaque, né? Abraão já tinha um outro filho com ali a sua escrava Agar, que era Ismael, mas não era o filho da promessa, mas sim Isaque era filho, né, da promessa. Então Deus pede o único filho que Abraão tinha, que era o da promessa, Isaque. Para o quê? Para oferecer em sacrifício ao Senhor. E o que Abraão fez? Reclamou? Questionou? Não. Ele não fez nada disso. Ele obedeceu, né? Ele fez sem questionar. Abraão, conta ali a Bíblia, você pode estar lendo depois do versículo 1 até o 14, mais ou menos, que fala bastante sobre, mais assim, sobre esta palavra que eu vou ministrar, vou estar falando. Então Abraão, ele pega 2 servos, pega a lenha, pega o fogo, pega o cutelo e pega Isaque. Cutelo é uma faca, né? Tipo uma machadinha, né? Que era usada naquela época, mas se chamava cutelo. Então pegou, né, seu servo, seu filho, lenha, né, fogo e o cutelo para fazer o sacrifício. Então, ali ele foi para um lugar chamado Moriá, onde Deus tinha, né, orientado ele aonde ele deveria ir. Então eles caminharam junto depois de 3 dias. Ele olhou de longe e viu ali o lugar aonde Deus tinha indicado, aleluia, para ele, aonde era para que ele fosse fazer o sacrifício. Então eu vejo assim, né, que ele fez o quê? Ele pegou ali o que ele tinha, o que ele precisava, e diz que eles levaram 3 dias para chegar ali ao cume daquele monte Moriá. Então eu vejo que durante 3 dias eles devem ter levado suprimento, devem ter levado algumas coisas, porque eles acamparam, né? Eles não iam estar caminhando durante a noite. Então, para você ver que não era perto, não era tão pertinho ali para que Abraão fizesse o seu sacrifício.
Era um lugar distante. E quando ali eu vejo que ele pegou os seus servos, pegou o que precisava, eu creio, porque a Bíblia não diz, mas eu acredito que ele não comentou nem mesmo com Sara, a sua esposa, o que Deus tinha falado com ele. Ele guardou ali no seu coração, pegou o que ele precisava e foi para o lugar indicado, aonde Deus tinha indicado para ele. E no meio do caminho, Isaac ali andando com ele, depois que ele chegou ao pé do monte, ele pediu para que os servos dele, olha só a confiança de Abraão, pediu para que os servos dele, ali no versículo 5, fala assim: então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, ou seja, Isaac, iremos até lá, aonde? Lá onde Deus tinha indicado o sacrifício, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ei, Deus não tinha pedido Isaac como sacrifício? Como que ele ia voltar com Isaac? É uma pergunta para nós. Mas ele disse o que para os servos? Que ele iria subir, ele ia adorar e eles iriam voltar. Mas assim eles foram. Foram os dois, Isaac e Abraão, depois que os servos deles ficaram ali no pé, ali naquela campina ali do monte, né? E em meio ao caminho, Isaac fez uma pergunta para o seu pai Abraão: pai, eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Que está aqui no versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E olha o que Abraão respondeu, aleluia, no versículo 7. No versículo 8, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para holocausto. E seguiram ambos junto. Então, quer dizer, até ali, Abraão estava seguindo para o sacrifício. Então, ele sabia em quem ele confiava. Ele sabia ao Deus que ele servia. Porque até então, Deus já tinha feito tantas coisas maravilhosas na vida de Abraão, de Sara, aleluia, ali. Durante o tempo que ele tirou Abraão ali da terra de Ur, quando chamou ele ali no comecinho, para que ele saísse da sua parentela e fosse para uma terra aonde Deus mostraria para ele aonde ele deveria ir. E ali também ele não questionou, ele não duvidou, ele pegou a sua família e seguiu em frente e foi para Canaã, a terra onde Deus mostrou depois para ele aonde era. Mas de momento ele não questionou também, ele simplesmente pegou sua família e foi, como aqui nesta passagem, quando Deus falou: toma teu único filho Isaac, a quem amas, que é o versículo 2, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um monte que eu te mostrarei. Abraão simplesmente pegou os seus servos, a lenha, o fogo, o cutelo e o seu filho e foram para o lugar indicado que Deus tinha mandado. Então, quando eles chegaram ali no local, o que diz a palavra? Abraão edificou um altar, colocou a lenha, amarrou Isaac em cima e ali, estendendo a sua mão, pegou o cutelo para imolar Isaac. Nesse momento, queridos, do céu brandou um anjo do Senhor e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Olha, eu vejo aqui, olha só o versículo 11, que diz assim, mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Olha o 12, então lhe disse: não estende as mãos sobre o rapaz, pois nada o fará, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, o teu único filho. Aqui nós vemos Abraão e Isaac simbolizando também a presença do Senhor, né, de Jesus, aonde Deus não poupou o seu único filho quando ele deu, aleluia, em resgate do nossa alma, aleluia, quando nós éramos ali mortos espiritualmente pelo pecado. Jesus, ele foi o nosso sacrifício. Aqui Isaac ia ser também imolado quando Deus pediu ele em sacrifício a Abraão. Abraão não negou. Abraão simplesmente fez o quê? Confiou em Deus. E ele respondeu, né? Eis-me aqui. Muitas vezes, amados, precisamos nos colocar na presença do Senhor e dizer a Ele: Senhor,
eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Porque ali quando o Senhor falou para Abraão, não faça isso ao seu filho, porque agora sei que temes a Deus. Ei, você que está conosco nessa tarde, você que vai entrar depois, ou que está entrando agora, você teme a Deus? O Senhor pode dizer para você, ei, fulano, ei, cicrano, ei, você me teme. Eu sei que você me teme. Eu sei que você teme a Deus. E eu posso confiar em você, em algo que eu te pedi. Será que Deus pode confiar em nós, em algo que Ele peça a nós? Ou nós temos medo de dizer a Ele, como Abraão disse, eis-me aqui. Muitas vezes temos medo porque não sabemos o que Deus vai pedir. Qual é a vontade dEle para as nossas vidas? Muitas vezes ocorre o medo em nós. Só que eu vejo aqui nessa passagem que Abraão não teve medo. Ele se dispôs simplesmente na vontade do Senhor. Ele não teve medo de dar o seu filho, aleluia, único, Isaque, em sacrifício a Deus. Ele foi até o lugar aonde Deus tinha o indicado. E ali ele realmente colocou em cima da lenha e ia ali imolar Isaque e atear fogo em sacrifício a Deus. Porque ele sabia que das cinzas Isaque podia ressuscitar. Era tão grande a confiança de Abraão que ele sabia que mesmo matando o seu próprio filho em ali holocausto a Deus, ele sabia que Deus, estando ali com ele, sendo poderoso como ele é, como ele era nos tempos de Abraão e até hoje, ele sabia que através daquele holocausto das cinzas, Isaque podia ser ressuscitado. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você serve. Qual é a sua dificuldade? Qual é o medo que você tem enfrentado quando Deus te chama para algo? E você não fala, eis-me aqui, como Abraão falava. Muitas vezes depende de nós algo. Ainda, querido, no meio da nossa casa, família, muitos ainda poderiam estar já na presença de Deus se nós falarmos para Deus, eis-me aqui, Senhor, usa-me como vaso, conforme a tua vontade. O que será que precisa Deus fazer para que nós tomamos uma posição diante dele? Não importa o que nós estamos passando no momento, mas o importante é que nós possamos confiar em Deus, porque como Moisés disse, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E a Bíblia fala que naquele momento, que eles estavam ali, aleluia, então no capítulo 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então Deus proveu, aleluia, o cordeiro para o sacrifício. Mas até então Abraão não negou o seu filho. Não tinha negado Isaque. Então nós sabemos que em qualquer situação, queridos, temos que confiar, acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando nessa tarde. Talvez no seu trabalho, talvez é você mesma, no seu íntimo, no seu coração, algo que te perturba. Talvez é uma enfermidade, talvez é uma área financeira, talvez é com o esposo, talvez é com filhos, é com a esposa, eu não sei a área, mas eu confio nesse Deus, como Abraão confiou, e ele proveu tudo o que Abraão precisava daquele dia. Não precisou imolar Isaque em sacrifício, mas Deus prove a ele um cordeiro no lugar de Isaque. Deus, ele pode prover muitas coisas no lugar daquilo que muitas vezes você tem medo de entregar ao Senhor. Diz a ele nessa tarde, eis-me aqui, Senhor, o que é que o Senhor precisa de mim? O que é que o Senhor quer de mim, Senhor? Queridos, muitas vezes o medo nos faz afastar daquilo que Deus tem de promessas para nós. Então nessa tarde eu quero dizer a você, como eu já disse, confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribes na sua própria força, naquilo que você pode. Não, eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as coisas na minha vida. O Senhor pode tudo em mim. O Senhor é aquele que provê todas as coisas. Então nessa tarde, tome essa palavra para você. Como eu disse, Abraão, naquele dia que Deus o chamou, ele disse, eis-me aqui, Senhor.
Então, quando o Senhor falar com você, falar conosco, vamos nos dispor mais na sua vontade, vamos obedecer mais à sua vontade, vamos mostrar mais a nossa dedicação para com esse Deus. Não é tempo mais de ficar cocheando em dois pensamentos. Ah, será que eu faço? Ah, será que eu vou? Ah, será que eu ajudo? Será que... Não, não será não, faça. Se dispõe. E você vai ver o que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, a sua família. Talvez está faltando apenas você dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém. O mais o Senhor vai fazer, querido, querida. É Deus que está no controle de toda a nossa vida. É Deus que manda em tudo. É Ele que age no nosso querer. É Ele que age, aleluia, em todas as coisas. Então, nesta tarde, se posicione e diz ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Amém? Fica com essa palavra ainda nessa tarde. Eu acho que essa palavra é tão linda, sabe? Quando ali Deus proveu naquele momento ali para Abraão o cordeiro, eu acredito que o coração de Abraão deve ter ficado assim numa alegria imensa, porque viu que Deus é o provedor de todas as coisas. E não precisou dele fazer o sacrifício do seu filho, o único filho que ele tinha, da promessa, Isaque. Aleluia. Então que nessa tarde você receba do Senhor aquilo que você tem buscado, mas primeiro diz a Ele: eis-me aqui, Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor pela vida de cada um dos irmãos que já entrou conosco, né? O irmão Val também está conosco, a irmã Jusenilda, glória a Deus, né? Macários está conosco. Deus abençoe, queridos, que Deus possa prosperar a sua casa, a sua família, que Deus possa cada dia mais, né? Falar ao teu coração naquilo que você precisa. Nós sabemos que Deus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Deus, ele não muda. O Ariel também Ferreira está conosco, a Carmen Lúcia, Deus abençoe, querida, né? Monval, Deus abençoe a cada um de vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Irmã Jusenilda, né? Deus abençoe, querida, né? Nosso irmão André, que Deus continue abençoando, fazendo com que, aleluia, nosso irmão André se restabeleça cada vez mais, né, mais rápido, para estar ali junto conosco, cultuando a Deus e dando testemunho, que é maravilhoso o testemunho do nosso irmão André, aleluia, né? Nós já pudemos ouvir uma parte do testemunho dele quando nós fomos lá, aleluia, fazer uma visita. Então que Deus possa continuar, amados, entrando com providência na vida, na casa, aleluia, de cada um dos irmãos, né? Nosso irmão Marcelo também está conosco. Deus te abençoe, querido, você, irmã Van, né? Irmã Vilma, né? Nossa irmã Ana, que está de viagem, Deus abençoe ela lá, né? Seja ela abençoada em todas as coisas ali que ela está fazendo ali do seu trabalho, aleluia, ali em Campinas, em nome de Jesus. Então, querido, que Deus continue a falar conosco, né? Ainda de uma maneira grande e poderosa, como Ele falou conosco aqui em Gênesis capítulo 22. E louvamos a Deus, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Ela é, aleluia, aquela que não volta vazia, né? A Bíblia diz, ela é uma palavra fiel e verdadeira, porque é a palavra de Deus. Amém? Então, nessa tarde, né? Que os irmãos possam ficar aí na dependência do Senhor e falar como Abraão: eis-me aqui, Senhor. Usa os teus servos, fala comigo, aleluia, como Deus já falou até aqui. E eu creio que Ele ainda vai falar através de uma palavra que o pastor Luiz ainda tem também para nós nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nessa tarde. Amém. Aleluia, glória a Deus. Tem que ter bastante fé, né? Por isso que Abraão é chamado nosso pai da fé, né? Aleluia. Homem de fé. Por isso que a Escritura aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para servir esse Deus maravilhoso, tem que ter fé. E nós conseguimos fé aonde está registrado lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. E é o que você está fazendo nessa tarde. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E nós estamos aqui todas as terças-feiras para transmitir a palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a revelação
ela vem através do Espírito Santo, na sua palavra, para que nós possamos ter entendimento e sabedoria. Aleluia. E colocar em prática nas nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida em abundância. Por quê? Porque nós temos um adversário, meu irmão. Nós temos um adversário que ele vem para matar, roubar e destruir. Porém, Jesus, ele quer nos dar uma vida abençoada. Amém. Uma Glória vida a em Deus. abundância, uma vida próspera. Está registrado lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se você quiser as coisas de Deus e colocar a sua fé em prática, Aleluia. você vai provar o do melhor dessa terra, para que glória o a nome Deus. do Senhor ele seja glorificado. Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. Deus, ele tem bênção para as nossas vidas. Estão registrados lá em Deuteronômio, capítulo 28. As bênçãos de Deus são maravilhosas. Aleluia. E o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, nos ensina que o meu povo, ele erra porque lhe falta conhecimento. Mas todas as terças-feiras, nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus. Amém. Glória a A Deus. fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Todas as terças-feiras nós estamos aqui nas lives. Na nossa igreja, nós temos os ensinamentos na quinta-feira, a partir das 20 horas. E no sábado, a escola bíblica, a partir das 7h30 da noite, nós estamos lá para aprender a palavra de Deus. Glória a Deus. Aqui no Aleluia. livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, uma palavra muito importante nos dias atuais que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui uma palavra em que o apóstolo Paulo ele deixou registrado aqui em Filipenses, ou seja, ele escreveu para a igreja que havia lá em Filipenses, uma palavra em que ela nos ensina a termos uma vida de oração, uma vida de súplica, uma vida a estar na total dependência de Deus. Por quê? Quando nós estamos ociosos, Ivone, há assim um perigo onde o adversário ele faz que cresce no nosso coração uma ansiedade, né? Uma ansiedade. Por isso é que nós temos que encher o nosso coração Aleluia. da palavra de Deus para não pecarmos contra ele. Por quê? Quando muitas pessoas estão ansiosas, a gente tem acompanhado, a gente tem visto em que muitas vezes falham por falta de fé, por ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes muitos erram, por quê? Porque não faz na direção de Deus. E nessa tarde, Deus tem uma palavra para você. Quem sabe nessa tarde, você que está nos acompanhando, há uma ansiedade muito grande no coração. E essa ansiedade tem tirado o seu sono. Muitas vezes tem dado pesadelo. E muitas vezes essa ansiedade, ela nos faz viajar nos nossos pensamentos, aonde faz que nós não chegamos a lugar nenhum. Mas Deus, ele quer te ensinar nessa tarde, através desta palavra, Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, que Aleluia, diz: glória a não Deus. andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes
em Cristo Jesus. O que é que Deus ele quer falar conosco nessa tarde? Transforme, meu irmão, a sua ansiedade em oração. Aleluia. Não fica ocioso, não. Vai para o joelho, vá para a oração, busque conhecimento, sabedoria de Deus através da palavra, em que o Espírito Santo vai te orientar para que você não erra. Quantas vezes você tem errado? Quantas vezes você tem decepcionado? Por quê? Porque muitas vezes nós queremos fazer pela nossa própria vontade. Eu mesmo, quantas vezes errei? E quando nós erramos, nós padecemos, pagamos o preço. Por quê? Sabe por quê, Ivone? Porque a fila é comprida. A fila é longa. E quando eu deixo de confiar em Deus, em que a ansiedade ela toma conta do meu coração, Deus ele tira da fila e coloca eu lá no final da fila. Imagine se Abraão... Aí demora. Demora. Imagine se Abraão nascesse ali naquele momento em que Deus falou com ele, a ansiedade. Ele falou, será que eu vou? Será que eu não vou? Deus. Será que Deus realmente está falando comigo? Deus está falando com você, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Por isso é que você tem que colocar a fé em prática. Saber estar na dependência de Deus. Não andar ansioso. Por isso é que nós temos que estar congregando para sermos ministrados através da palavra de Deus, para que a nossa fé ela possa tomar uma proporção, para que nós possamos tomar posse das promessas de Deus. Por quê? Porque aqui no livro de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Meu irmão, sem Jesus nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem Jesus nós não conseguimos. Há um cântico muito antigo que nos ensina que nós somos comparados como uma folha seca sem Jesus, né? Nesses dias que passou aí o temporal, sexta-feira, a gente tem andado de um lado por outro lado aí na cidade e a gente vê as folhas sendo levadas pelo vento por um lado e por outro lado. Mesma coisa é o homem sem Jesus, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Por isso, o apóstolo Paulo ele nos ensina, não andeis ansioso por coisa alguma. Aleluia. Mas em tudo, pela oração e pela súplica. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por quê? Porque a carne, meu irmão, é fraca, mas o Espírito, ele é forte. Se fortalece no Senhor, porque Deus vai honrar a sua fé, assim como honrou a fé de Abraão, em que ele não comentou com a sua esposa, e ele foi naquele propósito, em que Deus falou ao coração dele, até chegar no Monte Moriá, demorou 3 dias. Imagine o que o inimigo assoprou nos ouvidos dele, mas ele continuou na fé. Por isso que o escritor aos Hebreus diz e nos ensina, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele continuou na fé, na dependência de Deus, na fé, naqueles 3 dias. Chegando lá, Isaac subiu no monte. E quando ele ofereceu Isaac como sacrifício, o anjo do Senhor viu a fidelidade dele. Por isso, meu irmão, que Deus ele se alegra de nós quando há fidelidade. Aleluia. Ser fiel ao Senhor. Glória a Deus. E ele dará a coroa da vitória para você. Jesus. E assim aconteceu com Abraão. Quando Abraão ia sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor disse a Abraão, não faça tal. E do lado havia um cordeiro. Pegou o cordeiro e ofereceu o sacrifício e desceu com o seu filho glorificando o Senhor. Aleluia. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não é homem para que minta,
e nem filho do homem para que venha se arrepender. É verdade. Uma das características Aleluia. da ansiedade é preocupar-se com algo que ainda não aconteceu, o que pode tomar grandes proporções na medida em que se alimenta tal inquietação. Por isso, meu irmão, é que nós temos que buscar em Deus a resposta. É verdade. O salmista, lá no Salmo 37, versículo 5, diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele lhe fará. Amém. Glória a Deus. Irmão, nós temos que entregar a nossa vida totalmente ao Senhor, porque é Ele que nos salva, Ele que cura, Ele que liberta, Ele que opera milagre em nosso favor, Ele que supre as nossas necessidades, é Ele que cuida de nós. Imagine, nós estamos aí mais de 1 ano e meio nessa pandemia do Covid-19. Deus, Ele tem cuidado de nós. E muitos dos irmãos, algumas pessoas conhecidas que foram contaminadas com o Covid-19, buscou em Deus, pedindo oração, e Deus restituiu a saúde. Aleluia. Porque é Deus que está no controle de todas Senhor. as coisas. Glória a Deus. Nós vemos que muitas vezes a ansiedade, nós criamos expectativa em relação ao que talvez acontecerá. Passamos a imaginar tudo o que pode dar errado e adquirimos certezas que na verdade nunca se concretizarão. Por isso, meu irmão, é que nós temos que ser dirigido pelo Espírito Santo. Porque quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, Jesus, Ele vai nos ensinando, vai nos orientando para que nós não viemos a errar. Aleluia. Nessa tarde, Deus tem uma palavra para você. Não andeis ansioso em coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, ou seja, sempre agradecendo a Deus pelo dia, pela noite, pela saúde, pela família, pelo o pão de cada dia em que Deus não tem deixado faltar sobre a nossa mesa, pelo seu cuidado. Muitas vezes, irmão, muitos têm deixado de ser agradecidos, mas que nós possamos ser agradecidos a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque quando nós andamos diante de Deus, a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, ela guardará os nossos corações para que nós não viemos a errar. E a nossa mente, nós vamos ter a mente de Cristo Jesus, para que o pecado não venha prevalecer sobre a nossa vida. Amém, glória a Deus. Nós vemos aqui que a preocupação, ela muitas vezes, ela rouba a nossa fé. Mas Pedro, o apóstolo Pedro, ele nos ensina aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lança sobre ele quem? Deus. Lança sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho aprendido a lançar sobre Deus toda a minha ansiedade. Olha que para servir a Deus, conforme o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Deus nos chamou para o ministério, já muitos anos atrás, a ser exato, foi em 95, esta fé eu soube administrar, soube buscar em Deus, e eu quero dizer que até aqui, ou seja, eu posso dizer, Ebenezer, até aqui Deus, Ele tem me honrado. Aleluia. Porque quando nós buscamos conhecimento e sabedoria de Deus através da sua palavra, Deus, Ele nos coloca por cabeça e não por cauda. Deus, Ele faz que nós andamos por cima e não por baixo. Por quê? Porque Deus, Ele tem um compromisso com a sua palavra. E nós vemos o que o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele nos ensina: o meu povo
está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Meu irmão, busque conhecimento de Deus através da sua palavra. Esteja congregando, esteja mais na presença de Deus, sendo ministrado, como nessa tarde Deus traz esta palavra para o seu coração. Porque o profeta Jeremias, no capítulo 48, versículo 10, diz: maldito o homem que confia no homem, mas que nós possamos fazer de Deus a nossa confiança. Então você fica naquela expectativa: ah não, eu levei meu currículo lá, aquele amigo, aquela pessoa, ela prometeu, ela vai dar um jeito, ela vai me apadrinhar naquela empresa, naquele lugar, e ali nasce uma ansiedade no nosso coração e nós deixamos de buscar em Deus. Mas nessa tarde Deus, ele fala para você: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Senhor. Busca conhecimento na palavra de Deus, ou seja, sabedoria, fé, tendo uma vida de oração, uma vida de súplica. Por quê? Porque está registrado lá em Isaías 59, versículo 1 e 2, diz que os braços do Senhor, ele não está encolhido para que não possa nos ajudar. E nós temos que orar, nós temos que suplicar. Por quê? Porque os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir a nossa oração. Ele conhece o seu coração, ele conhece a sua necessidade. Aleluia. E Jesus disse lá em Mateus 7,7: buscar, pedir, bater até que a porta se abre. Por quê? Porque Deus, ele não dá maior prova além daquilo que nós podemos suportar. Glória a Deus. Antes, aleluia. Deus, ele dá o escape. Diante disso, a instrução que o apóstolo Paulo, ele traz aos filipenses e traz para nós nos dias atuais, na leitura bíblica em que nós lemos aqui, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, ele nos mostra parecer uma utópica, mas não é. Por quê? Quem é que consegue nunca ficar ansioso? Todos nós, irmãos, somos sujeitos. Por quê? A nossa estrutura é pó. Nós estamos ainda nessa estrutura fraca, que ela um dia voltará para o pó. Porém, todos nós estamos sujeitos a passarmos por fraqueza. Por isso que Jesus, ele nos ensina a ter uma vida de vigilância e de oração. Aleluia, glória a Deus. No entanto, está na Bíblia que deve ser viável de alguma forma. O Evangelho de Mateus registra um princípio de Jesus a respeito do que se deve ser a nossa preocupação inicial e principal. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai a Deus e o seu reino em primeiro lugar. Aleluia. E as demais coisas, Deus, ele fará naquilo que eu preciso. Amém. Meu irmão, é tão simples. Mas muitas vezes, por falta de obediência, nós perecemos. Muitas vezes, por falta de colocarmos a nossa fé em prática na pessoa de Jesus, nós erramos. Por isso, coloque em prática na sua vida Mateus 6,33. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas Deus vai fazer naquilo que você precisa, porque Deus, ele vela pela sua palavra. Amém, glória a Deus. Isto quer dizer que antes de nossa mente dar uma volta no futuro, ela deveria dar uma volta com Deus no presente. Por quê? Porque a ansiedade, ela faz que nós viajamos, né? Muitas vezes a gente vai na cidade, vai no shopping, vai em tantos lugares que nos oferece tantas coisas lindas, tantas coisas bonitas, né?
nós muitas vezes passamos aí nas concessionárias, nas garagens, e vimos ali aqueles carros novos, seminovos, e muitas vezes nós viajamos, né? Em vez de nós fazermos uma viagem com Deus no presente, aonde eu posso alcançar, aonde eu posso fazer, aonde está o meu alcance, para que nós possamos, irmão, estarmos realmente alicerçados em Cristo, para que nós possamos realmente estarmos na dependência de Deus, para que nós não viemos errar, para que nós não viemos vacilar. Por quê? Porque o inimigo, ele procura uma brecha, uma oportunidade onde nós vacilamos, para que ele venha nos prejudicar, a tentar roubar as bênçãos e promessas em que Deus ele tem para nós. Quem coloca o Senhor e a sua vontade em primeiro plano, experimenta também a palavra de Pedro, aonde nós já lemos aqui, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Deus tem cuidado de vós. Amém. Glória a Deus. É isso que nós temos que fazer, principalmente nesses dias maus, nesses dias difíceis, saber a estar na dependência de Deus, Deus cuidando de nós, para que nós possamos ter uma vida tranquila, uma vida próspera, uma vida abençoada, não na dependência das coisas desse mundo, mas na dependência de Deus, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Amém. Glória a Deus. Deus, ele tem feito promessa para nós, com certeza ele vai cumprir, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando eu leio essas passagens da Bíblia, imagino Deus me dizendo: filho, entenda que você esteja sob a pressão, que precisa tomar decisões, que está inseguro, mas quero lhe dizer que quando você olha para mim e caminhe conforme as direções que eu dou, quando se mantém submisso à minha palavra, ou seja, a Bíblia, e se dedica ao meu reino, eu lanço fora o seu medo e coloco a minha paz no seu íntimo. Aleluia. Foi o que aconteceu com Abraão, porque ele andava na dependência de Deus, buscando a sua palavra, a ouvir a voz de Deus, e Deus tira o medo, e Deus faz que nós andamos na sua obediência, e Ele nos traz paz no nosso íntimo. Isso não tem dinheiro que se paga, não é mesmo, filha? Não tem dinheiro que se pague. Quantas e quantas pessoas, vamos dizer assim, rica, entre aspas, que paga aí psicólogo, paga tantas coisas para adquirir essa paz, e muitas vezes está intoxicada de tantas medicação. Por quê? Porque erra, porque não conhece a palavra de Deus. Mas nós, aleluia, né? Chega a hora, descansa no Senhor, aquele sono, aquela paz, aquele renovo. Por quê? Porque temos guardado no nosso coração a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. Aleluia. Assim, suas voltas mentais no futuro ficarão controladas. E quando você enfim chegar lá, verá que tudo aconteceu da melhor forma, na minha paz, na minha bênção e na minha companhia, diz o Senhor. Aleluia. Através da sua palavra. Que o Senhor nos ajude
a andar firmado nesta palavra, de forma que a ansiedade não consiga mais nos dominar, pois estamos seguros debaixo de sua proteção. O erro não está em sentir-se ansioso, mas em alimentar essa sensação e permitir que ela nos controle. Que nessa tarde o Espírito Santo ele possa controlar a sua vida e que você possa ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Glória a Deus, aleluia. Então é confiança e ser agradecido, né, queridos? Confiar e agradecer a Deus, porque é só Ele mesmo, né, que pode em nossas vidas. Nós louvamos a Ele porque Ele nos deu essa oportunidade dessa tarde estar aqui, aleluia, falando da palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né, que esteve conosco nessa tarde, que vai estar mais tarde, às vezes numa madrugada, não sei, mas o Senhor é aquele, aleluia, que cada dia, aleluia, Ele está do nosso lado, está nos ajudando. Nós temos apenas que, como eu disse, confiar, aleluia, e sermos agradecidos, que foi a palavra que o Senhor, né, falou através do pastor Luiz, ser agradecido também, e Abraão confiou, então confiança. Então nessa tarde, queridos, ainda, aqui tem alguns pedidos de oração, que alguns irmãos fizeram depois na live, né? Então a Elizabeth pediu para a Diva Ribeiro, né, pela mãe dela, a cirurgia dia 7, como eu já tinha mencionado. Pela Paula, que é uma funcionária do HR, que está internada, né, também. E pela Jéssica, né, que é essa jovem depressão, que eu também já tinha pedido oração para ela. E também oração, né, pelo André, recuperação do André, a Jucenilda pedindo. A Denise pediu oração pelas células, né, pelas nossas células. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E a Maria Nazaré pediu pelo tio, né, que está por fazer uma cirurgia na cabeça, né, veia entupida. Irmãos, vamos então orar para esse demais pedido. E você continue orando, amados, por nós, por este programa, né, por essas tardes da bênção. Nós precisamos da sua oração. Que Deus continue, aleluia, né, abençoando. Pedindo oração também para a família da Sandra, né? Irmão Marcelo. Que tá lá na Itália. Vamos orar. Sandra, né? Família da Sandra que está lá na Itália. Vamos orar por eles também, né? Em nome de Jesus. E esses pedidos que eu mencionei agora. Então vamos continuar orando um pelos outros, amados, né? Eu preciso, você precisa, né? E juntos, né? Na nossa fé, Deus vai agindo, aleluia, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar nesse momento, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento de estarmos aqui, ó Pai. Pelo agradecimento, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado e tem estado do nosso lado. Por isso somos agradecidos a Ti, ó Pai. Por cada família, cada irmão que nessa tarde entrou online conosco. Por cada um que vai entrar ainda, Pai, no outro horário. Um horário que eles possam, Senhor, e ali estará ouvindo a Tua palavra. Neste momento, quero colocar a vida dessas famílias, pessoas, irmãos, irmãs, aleluia, amigos, que pediram oração nessa tarde. Tu és o Deus da grande providência. Tu és o Deus que está, ó Deus, na frente de todas as cirurgias que vão ser, ó Deus, passada. E aqueles que estão, ó Deus, necessitando de uma recuperação. Abençoa, Pai, cada um, Senhor, aqueles que estão internados, aqueles que ainda não estão, mas que vão ser internados. Deus, qualquer que seja a causa, entra com tuas mãos de providência. A Sandra, que está ali na Itália, Senhor, toma nas tuas mãos. Ajuda, Senhor, toda a família dela. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus, todos os irmãos que, ó Pai, nessa hora está orando comigo. Coloca as suas mãos de poder, as suas mãos de graça e trabalha em favor, Senhor, abrindo portas, curando, libertando, salvando famílias, Pai, para a glória do Teu reino. Nós te pedimos nesta tarde,
Espírito Santo, continua a fazer, ó Deus, a morada nos corações e continua a falar, conforme o Senhor falou conosco nessa tarde. E não foi diferente. A cada dia que nós abrimos a Tua palavra, nós podemos ouvir o Senhor a falar conosco. Que possamos ter o compromisso a cada dia, Pai, de buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, enquanto o Senhor está perto. Realiza, Senhor, milagres nessa tarde, para a glória do Teu nome. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, querido, cada um, de vocês, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus.